Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz para todos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu vim aqui para compartilhar com todos vocês. A palavra do Senhor que está no livro de Abacuque, capítulo 3, a partir dos versos 17, 18 e 19, que vai nos dizer assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Louvado seja o nome do Senhor. O livro do profeta Abacuque é bem conhecido, de todos nós cristãos, que a gente sempre vê as mensagens pregadas, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinde, Então, assim, Deus, ele tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, porque nós estamos vivendo, irmãos, em momentos semelhantes ao que o profeta Abacuque vivia, O profeta Abacuque, ele estava cansado de ver a iniquidade de Judá, ele não tinha mais forças para estar vendo aquela situação que a nação de Israel estava enfrentando ali. E então Abacuque, ele começa a questionar a Deus, ele começa a indagar ao Senhor por que toda aquela situação estava acontecendo e Deus não tomava uma providência. Nossos dias de hoje também não é diferente, a gente está vendo assim muito a nossa nação sofrendo, a nação brasileira passando por momentos difíceis, passando por momentos de dificuldade, onde a gente questiona, Senhor, até quando, A gente vai orar, a gente vai buscar, a gente vai jejuar, a gente vai clamar ao Senhor para que traga uma providência perante a nação, perante o povo, perante o ímpio, Que a cada dia mais a iniquidade do povo, ela se aumenta, e a gente também ora ao Senhor, a gente também ora a Deus buscando resposta. E o profeta Abacuque, ele se queixa ali ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida, É o que a gente está vivendo, é isso. A gente vê a violência, diante de nós, a gente vê a injustiça, a gente vê que os ímpios prejudicam os justos e a gente, infelizmente, não pode fazer nada. Aí aqui a gente está no momento em que a gente ora, aqui é o momento em que a gente clama, aqui é o momento que Deus prepara estes momentos assim para acontecer, para que nós possamos contemplar, para que a igreja do Senhor venha clamar, para que a igreja do Senhor venha buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque nós bem sabemos que quando o Senhor, ele quer chamar a minha e a tua atenção, quando o Senhor Jesus, ele quer trazer a comunhão do povo para a sua presença, Deus, ele vai permitir coisas horríveis acontecer de fato, para que nós possamos nos dobrar e buscar a face do Senhor. E Abacuque aqui, ele quando diz: até quando gritarei violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que, Senhor? E a resposta
está logo ali. O Senhor, ele traz a resposta e ele diz assim para o profeta Abacuque: quando nós cristãos buscamos a face do Senhor, quando nós não estamos mais suportando ver a iniquidade tomando conta das coisas santas, quando nós não temos mais sangue na veia para ver tanta coisa errada, então é o momento que a igreja começa a clamar. É o momento que a igreja começa a buscar a face do Senhor. O Senhor, ele diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se ajoelhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor garante, ele diz: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o Senhor, ele garante que quando nós nos dobramos para buscar a face do nosso Deus, ele garante trazer vitória, aleluia, em resposta às nossas orações. E aí, quando o profeta Abacuque está ali indagando ao Senhor, buscando entender o porquê que Deus não está ali trazendo logo uma resposta favorável para ele, aí o Senhor se levanta. Aí Jesus se levanta, porque Deus, ele não suporta ver o clamor de um fiel. Quando um fiel, ele se dobra perante ao Senhor, o Senhor, ele não resiste. O Senhor vai dizer na sua palavra que um coração aquebrantado não resistirá, ó Deus. E então, quando o Senhor, ele vê que o profeta Abacuque está clamando, está buscando, ele traz a resposta. E eu quero dizer para o teu coração nessa noite, se você tem buscado ao Senhor por alguma coisa que você está necessitado, se você tem buscado ao verdadeiro Deus por alguma coisa, seja uma cura, se você tem buscado ao Senhor por uma providência, se você tem buscado ao Senhor para que Ele entre com providência na tua vida em qualquer área que você esteja sofrendo, que você esteja passando, eu quero te dizer, fique tranquilo, porque o meu Jesus, ele trará a resposta para a tua vida. O Senhor vai enviar a resposta que você está pedindo. É só clamar ao Senhor, porque o Senhor não vai nos deixar sem resposta. E então o Senhor, ele vem e diz assim: olhem as nações e contemplam-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creiam. Se lhes fosse contado, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. Aí o Senhor chega para Abacuque e ele diz: olha, Abacuque, eu sei que você está clamando, sei que você está orando para mim, sei que você está me buscando, procurando uma resposta, mas eu quero dizer para você aqui, Abacuque, que eu vou levantar uma nação e eu quero que vocês só contemplem. Olha o que o Senhor vem dizendo para nós. É coisa maravilhosa. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creiais. O Senhor fala que vai levantar os babilônios, nação cruel e impetuosa. Porque Deus, ele sabe como chamar ao seu povo ao arrependimento. Todas as vezes que Israel, todas as vezes que a nação de Judá começava a olhar para deuses estranhos, começava a olhar para lugares que não seria o alvo que é o céu, que não seria para o Deus Todo-Poderoso, aquele que lhes tirou da terra do Egito e lhe prometeu entrar em uma terra que mana leite e mel.
quando o povo começava a se dispersar, o meu Deus sabia como tratar com o povo de Israel. Então aqui o Senhor não está fazendo nada mais e nada menos do que colocando no encalço de Judá, louvado seja Deus, uma nação perversa, uma nação cruel, uma nação que não tem nenhum tipo de temor a Deus nenhum. E aqui é onde está o X da questão. O Senhor, ele diz assim, esta nação ela é impetuosa e ela vai marchar por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhes pertencem. Ou seja, é uma nação apavorante e terrível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. A nação babilônica aqui, os babilônios, eles não tinham temor, eles não tinham amor no coração, era uma nação terrível. E Deus falou, olha, eu vou colocar ela no encalço de Judá, eu vou colocar essa nação para ensinar ao povo de Judá como verdadeiramente eles devem se comportar perante a minha presença. E neste momento aqui eu vejo o Senhor falando que quando ele começa a tratar com algumas pessoas, ele vai colocar outro tipo de pessoa que não tem. Quando a gente olha para determinadas pessoas, a gente olha e a gente diz, essa pessoa não tem coração, gente. Não é possível. Essas pessoas parecem que não têm bondade nenhuma dentro dos seus corações, mas Deus é quem permite para trazer para mim e para você um arrependimento pleno, uma fé genuína e um coração voltado para o Senhor. Porque quando nós estamos passando por momentos de... Como que eu posso explicar? Quando nós estamos em uma zona de conforto, que nós paramos de olhar para Deus como nosso socorro, como nosso advogado, como nosso juiz, o Senhor sabe como tratar com cada um de nós. O Senhor ele vai permitir muitas coisas acontecerem de maneira que nós não vamos ter explicação. E aqui foi o que aconteceu. Deus colocou esta nação Babilônia para estar indo de encontro com a nação de Israel, onde os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como aves de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. O Senhor coloca eles ali, diante do povo de Israel. Onde o povo de Israel, ele vai começar a aprender. O Senhor vai dizer que coloca essa nação para menosprezar o povo de Israel. Vocês sabem o que é isso? É uma palavra dura, é uma palavra de reflexão, onde nós devemos parar para observar que nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias que Abacuque contemplou lá no passado. O Senhor diz, eles menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constrói rampas de terra e por elas as conquistam. Eles fazem o que eles querem na nação de Judá. Eles entram trazendo verdadeiramente arruaço. A nação Babilônia, ela chega realmente trazendo desgraça ali perante o povo de Judá. E o Senhor fala para Abacuque, olha, tão somente fique atento, porque a forma que eu vou trabalhar você não vai entender. Aleluia.
A forma que eu vou agir, vocês não vão entender, porque vai ser coisa terrível, né? E alguém contando, vocês não vão acreditar. Mas a forma como Deus está trabalhando para trazer a vitória para a minha e a tua vida, muitas vezes nos deixa sem saber como agir. Mas o meu Deus, nessa noite, Ele vem te dizendo, meu Deus, nessa tarde, nesta manhã, Ele vem trazendo uma resposta para os nossos corações. Eu estou agindo, eu estou trabalhando, eu estou levantando pessoas para trazer a fé do meu povo de volta para mim. Louvado seja Deus. Aí quando Abacuque ouve tudo isso, Abacuque ele vem pela segunda vez e se queixa ao Senhor. E ele diz, Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo. Abacuque aqui clama. Tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje, igreja? Nós estamos sendo castigados. Nós estamos sendo espremidos. Nós estamos sendo pisados na nossa nação. Nós estamos vivendo dias que a gente liga a TV, liga a reportagem e a gente não acredita com o que a gente ouve nos noticiários. Nós estamos sendo espremidos por essa governância que nós temos vivido. Nós olhamos para a economia, está de mal a pior. Nós olhamos para a presidência, está da forma que está. É uma briga atrás da outra. É um levante atrás do outro. Eles mesmos se atrelando um entre o outro, brigando em busca, diz eles, de melhoria. Mas aí, enquanto eles fazem dessa forma, o povo sofre. O povo geme. O povo chora. E nós que somos do Senhor, estamos na obrigação de orar, de buscar a face do Senhor. O Senhor está dizendo, quando a nação se dobra e ora, Ele muda a história. Então aqui, Abacuque diz, os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. De fato, o Senhor tem os seus olhos muito puros e não suporta ver o mal. Mas quando se fala de pegar o seu povo para voltar ao arrependimento, na busca do verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, o Senhor, Ele trabalha da maneira que Ele quer. E o Senhor está dizendo, eu estou trabalhando. Ficam tranquilos. Aí diz assim, porque fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles. Tornaste os homens como peixes no mar, como animais, que não são governados por ninguém. É assim que nós estamos vivendo, né, igreja? É assim que nós estamos vivendo, né, irmãos? Como se nós não estivéssemos sendo governados por ninguém. Essa é a verdade. Estamos vivendo como se as próprias pessoas é quem se governam. Mas o Senhor vem dizendo nessa noite, ainda que aos teus olhos você venha olhar e você venha contemplar o mundo da forma que está. Mas eu quero dizer que eu, todavia, não perdi o controle da situação. Aleluia!
O Senhor, ele diz que ele não perdeu o controle da situação. A situação ainda continua nas mãos do Senhor. A situação ainda está no controle do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele não perde o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. O Senhor está dizendo, eu não perco o controle. Então eu estou aqui para tranquilizar o coração da minha igreja. Todo o controle, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E o Senhor continua no controle da minha e da tua vida. Só basta nós crermos e confiar que logo mais o Senhor trará para nós momentos de paz, momentos de regozijo, momento onde nós iremos desfrutar do melhor dessa terra. Eu creio, eu acredito e eu estou vivendo debaixo dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Abacuque, ele ouve Deus fazendo toda a sua obra, né, diante do povo. Quando ele vê sinais de violência e injustiça no mundo, né, ele se pergunta por que Deus não põe um fim a esses males. Abacuque questionou, aleluia, a Deus da mesma maneira e constatou que as respostas viriam de formas inesperadas. Quando nós levamos as nossas dúvidas perante ao Senhor, Ele está de pé para responder e tirar todas as dúvidas dos nossos corações. Eu não sei o que você está passando aí na tua vida. Eu não sei qual é o questionamento, eu não sei qual é a dúvida que está no teu coração. Mas o Senhor está dizendo, tão somente confia no meu tempo. Tão somente confia na minha palavra. Porque a minha palavra, ela não falha. A minha palavra, ela não cai por terra. Ainda que venha a dúvida, ainda que venha os questionamentos, ainda que venha o não sei o porquê de tudo isso, o Senhor está dizendo, eu sei. E eu trarei a resposta para o teu coração. Fica firme. Abacuque, ele, enquanto está ali orando, indagando e perguntando, o inimigo puxa todos com anzós, apanha-o em sua rede e nela os arrasta. Então alegre-se e exulte. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Abacuque vê tudo isso perante ele. E aí ele chega no momento que ele diz assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre muralhas. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque aqui, ele entende que não é porque ele está orando a Deus, não é porque ele está falando com o Senhor, que o Senhor não traz logo a resposta que ele necessita, que ele precisa. Não é porque ele está orando e não está tendo resultado da sua oração de imediato, que ele desiste de acreditar que Deus é poderoso. Aleluia. Abacuque aqui, ele não desiste. Abacuque, ele confia. E o Senhor está dizendo para alguém aqui neste momento, tão somente confia. Não deixa a tua fé se abalar. Não deixa a tua fé se desfalecer.
porque em um momento Deus vai trazer a resposta que você está precisando. Aí Abacuque então diz: eu ficarei no meu posto. Aleluia. Eu vou continuar na minha posição. Eu vou continuar acreditando que o meu Deus, em algum momento, Ele vai trazer a resposta que eu estou buscando. Quanto tempo você tem orado ao Senhor? Quanto tempo você tem buscado a Deus por uma resposta em determinada situação na tua vida? E muitas vezes você tenta querer desistir. O Senhor está dizendo: se coloca na vigilância, se coloca de pé, se coloca na posição que o Senhor tem te chamado, porque tu verás a recompensa do ímpio, tu verás a resposta de Deus ao teu favor. E eu te digo neste momento: não temas e nem desiste de acreditar que o meu Deus, Ele está ouvindo as tuas orações e Ele está ouvindo o teu clamor. Aí Abacuque diz: aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei das minhas queixas. Espera no Senhor. Então somente espera no Senhor e na força do seu poder. Porque no momento em que nós oramos, no momento em que nós buscamos, se nós estamos passando por um momento de enfermidade, que nós oramos, nós buscamos, nós clamamos, nós gritamos ao Senhor: socorre, e a cura não vem. É por uma enfermidade que você está orando e a cura não vem? O Senhor está dizendo: espera no meu tempo. Porque o fim das coisas é melhor do que o início delas. E o Senhor está dizendo para você neste momento: continua acreditando, porque uma hora eu vou chegar com uma resposta. Faz igual o profeta Abacuque fez. Ele se colocou na torre da vigilância. Ele falou: eu vou ficar na posição pelo qual Deus me chamou para ocupar. Aleluia! Porque as tuas orações estão chegando até o trono de Deus. Um coração aquebrantado não resistirá, ó Deus. É isso que o Senhor tem ministrado no meu coração. Quando você está orando, que você está chorando e você está clamando, o Senhor envia os teus anjos com odres para colher todas as tuas lágrimas e para trazer a resposta das tuas orações. Não se desanime, não desista. Eu te encorajo nessa noite, eu te encorajo nessa tarde, eu te encorajo nessa manhã. Eu te encorajo nessa madrugada. Continua firme, continua perseverando, porque o Senhor vai trazer a resposta que você precisa. E aqui a resposta do Senhor, então, ela vem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor vem dizendo: então, o Senhor me respondeu. Abacuque diz para nós, na palavra. E o Senhor está dizendo: então eu vou responder. Louvado seja Deus. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. O Senhor diz para Abacuque: olha, escreve claramente a visão que eu vou te dar em tábuas. Aí diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim. Louvado seja Deus. E não falhará. Ainda que demore, olha o que o Senhor está falando para mim e para você.
ainda que esteja demorando aos teus olhos. O Senhor diz assim: ainda que demore, Abacuque, espera, aleluia. Ainda que demore, espera, porque ela claramente virá e não se atrasará. A demora que para mim está sendo difícil, aos meus olhos como ser humano, Deus está dizendo, porque certamente virá e não atrasará. É no tempo certo que Deus vai te trazer a cura que você precisa. É no tempo certo que Deus vai responder causa na justiça, que muitas vezes você acha que nunca vai sair. O meu Deus vai lá, Ele entra lá, Ele dá ordem aos anjos dEle ao nosso respeito, para trabalhar ao meu e ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Você está dizendo, espera só mais um pouquinho de tempo, porque a resposta dEle não vai falhar, ainda que para você esteja demorando, mas ela certamente virá e não se atrasará. Escreve: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, o justo viverá pela fé. O Senhor nos chamou para viver pela fé no Filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que não desiste de mim nem de você, aquele que nos cuida, aquele que nos zela, aquele que nos trata, aquele que é o nosso pão de cada dia, todos os dias, aquele que não deixa faltar no teu celeiro, aquele que não deixa faltar o alimento no momento que você olha para um lado, olha para o outro, não vê uma solução. Aí o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, e Ele vem e envia a solução que eu e você necessita. Então o Senhor está dizendo, espera, porque eu estou agindo ao teu favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele diz que é pela sua fé que nós iremos viver. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. O Senhor está dizendo, o ímpio, ele é arrogante, ele não descansa. A riqueza desse mundo é ilusão. Muitas vezes nós queremos buscar muita riqueza para nós, mas o Senhor, Ele diz na sua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. É providência material que você está precisando, meu Deus está dizendo. Primeiro acredita no meu tempo, primeiro acredita no meu agir, primeiro espera acontecer, porque eu estou agindo e trabalhando para te dar a tua vitória. E muitas vezes as lutas do dia a dia vêm querendo fazer a gente desacreditar da promessa que está aqui. O Senhor diz, aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera. O fim das coisas é melhor do que o início delas, igreja. Então, se nós questionamos alguma coisa, se nós estamos vivendo alguma coisa que para nós não está sendo favorável, como nós queríamos, se não está vindo ali o momento de regozijo como nós estamos esperando, na hora que a gente quer, o Senhor está dizendo, espera, aleluia. Continua esperando no Senhor, porque Ele trará a vitória para as tuas mãos. O tempo é de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Essa noite eu não sei quanto tempo será, mas o Senhor garante, ela virá. O Senhor está dizendo, o amanhã vai chegar. O amanhã está raiando. E é em uma manhã dessa que eu posso chegar com a vitória que você está precisando. Então somente confia e espera, porque o Senhor está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Abacuque, ele, quando vê tudo isso acontecendo, Abacuque, quando ele vê que Deus, ele chega e ele diz, espera, Abacuque. É no meu tempo, Ramante Orabaste, decanta Ramandaia Súria. É no meu tempo, não é no teu tempo, é no meu tempo. Assim diz o Senhor. Aí Abacuque, ele respira. Abacuque, ele relaxa. Abacuque, ele entende que Deus falou e que Deus não mente na sua palavra. Aí então Abacuque, ele chega para Deus e ele diz, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeite, de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque sabia em quem ele estava crendo. Abacuque falou que ainda que ele não visse nada ao favor dele, ainda que ele visse que a figueira não estava dando nenhum tipo de fruto, Abacuque então ele resolve acreditar. O profeta descreve uma situação de perda total. Figueira sem flor, ausência de fruto e beleza. Videira sem uvas, perda de alegria e celebração. Ele diz ainda que não tem alegria, ainda que não tenha celebração, ainda que não tenha no que celebrar. Ele diz, mas todavia eu exultarei no Senhor. Abacuque, ele adora a Deus no momento em que nada para ele está sendo favorável. E o Senhor chama a minha e a tua atenção neste momento e ele diz, me adore, mesmo sem ver. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e das coisas que a gente espera. A nossa fé nos faz acreditar em algo que ainda nem existe, mas que ele traz a existência a partir do momento em que nós nos colocamos por fé. Aí aqui eu destaquei também algumas dessas explicações. Quantas vezes enfrentamos situação assim? Crise financeira, doenças, portas fechadas. Mas é nesta hora que a fé verdadeira é revelada. É nesse momento que o Senhor quer ver se eu e você de fato confiamos nele. E aqui Abacuque ele traz uma reflexão maravilhosa para o meu e o teu coração. Ele traz uma reflexão maravilhosa aqui no versículo 18. O Senhor, o soberano, é a minha força. O Senhor é a minha força. Não importa a situação que eu esteja passando. Não importa a situação que você está passando. Tenha o Senhor como alicerce na tua vida. Confia no Senhor e faz o bem. E verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor. Eu não sei o que é que você está vivendo aí na tua casa. Não sei o que é que você está vivendo aí no teu lar. Mas o Senhor, ele diz, confia. Confia no Senhor. Faz dele a
tua força neste momento. Ele faz os meus pés como os do servo. Destaquei também aqui essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele não nos deixa sem resposta. Jesus, ele não nos deixa sem alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Ele usa a imagem dos pés como os do servo, da corça, porque firmeza, agilidade e estabilidade tem nos pés dos servos. Firmeza. Ele diz, olha, os meus pés estão firmados na rocha que é Cristo. Você tem firmado os teus pés na rocha que é Cristo? Porque se você tem firmado os teus pés como os dos servos, o Senhor te garante vitória. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, você está alicerçado na rocha que é Cristo. E ela não vai te derrubar. Quando você está firmado em Cristo Jesus, nada vai te abater. Nem um vento contrário vai te tirar do posicionamento que Deus te levantou. Continue acreditando. Continue confiando. Mesmo em tempos difíceis. Abacuque, ele diz, me faz andar em lugares altos. Deus leva Abacuque a um nível acima das circunstâncias. O Senhor quer te fazer viver coisas novas. O Senhor vai te fazer gozar do melhor desta terra. O Senhor vai trazer alegria, acomodação para o teu coração. Acredita. Acredita, irmão, se levante. Eu falo de mim. Eu falo das lutas que eu passo. Eu falo das lutas que eu enfrento. Quem olha para mim aqui, a minha face, quem olha para mim, o meu corpo, não sabe quanta dor eu enfrento. Não sabe quantas dores eu sinto. Mas eu tenho dito para o Senhor, Senhor, firma os meus passos na rocha que é o Senhor. Porque o mundo nos arrodeia querendo ver a nossa queda. O mundo, ele traz palavras que vêm para nos desanimar, para nos desfavorecer perante as coisas do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, tem os teus pés firmados na rocha que é Cristo. Eu te encorajo nessa noite a você acreditar que está chegando um novo tempo para a tua vida. Eu te encorajo a você acreditar que está chegando um tempo de bonança, um tempo de alegria, um tempo onde você vai olhar tudo isso que nós estamos vivendo hoje na nossa nação brasileira e nós vamos dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor só diz para nós, espera. Espera, porque o tempo determinado pelo Senhor não está atrasado, mas está dentro do cronômetro pelo qual Ele disse que traria a vitória para o meu e o teu coração. Confia, irmão. Aleluia. Oh, labia faço ideai. Acredita que o nosso Deus, Ele é fiel e tremendo para te abençoar. Então eu quero deixar essa reflexão para o teu coração neste momento. Essa palavra que estava queimando aqui dentro de mim. Quando eu paro para ler a Escritura, eu falo, Deus, faz ela falar comigo primeiro. E o Senhor tem falado para mim, olha, Neia, espera, minha filha. Não é no teu tempo, é no meu tempo. Não é na tua hora, é na minha hora. Mas enquanto eu não chego com a resposta que você tem pedido para mim, se coloca na torre da vigilância.
Se coloca à minha disposição, vai fazendo a minha obra como dá, filha. Porque tem dias que eu não tenho condições nem de sair da minha casa para ir no culto na minha igreja. Aleluia. Mas o Senhor contempla e Ele vai dizendo: se levante, não deixa de pregar a minha palavra, encoraja outras pessoas a pregar a minha palavra, a acreditar na minha palavra. Assim como eu tenho cuidado de você, o Senhor tem dito: eu vou cuidar do meu filho, eu vou continuar cuidando da minha filha. E Deus tem o melhor dele para as nossas vidas. Então confia porque o Senhor, Ele está chegando com resposta neste momento. Se era de uma resposta de Deus que você estava procurando para as tuas indagações, para as tuas orações, para os teus porquês, para os teus questionamentos, o Senhor está dizendo nessa noite, o Senhor está dizendo nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada: eu cheguei, estou trazendo a resposta, eu estou dizendo para ti, espera mais um pouquinho. Espera na posição, firma os teus passos em mim. Porque logo, logo tu verás a minha mão poderosa agindo ao teu favor. Ele está agindo ao teu favor. E eu quero deixar essa palavra, quero deixar essa reflexão nessa noite para o teu coração. Jesus é bom, Jesus é poderoso, Jesus, Ele pode todas as coisas. É só nós acreditarmos. Jó, quando estava vivendo a situação crítica da sua vida, ele disse para o Senhor: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Deus, e o Senhor tomou, o Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó louvou a Deus no momento da escassez de sua vida. Jó perdeu tudo, mas continua adorando. Fé inabalável diante da perda. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida neste momento. Confia. O Salmos 46 vai dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, igreja. Socorro bem presente na hora da angústia. Uma confiança firme em Deus, mesmo quando tudo ao redor desmorona. É isso que Deus quer de mim e de você, é a confiança nele. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos 8, 28, olha o que o Senhor vem dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo o sofrimento faz parte de um plano maior. Deus transforma o mal em bem. Então essa nossa tribulação, essa angústia, essa luta vai passar. É uma questão de tempo, as coisas vão mudar. Ele não perdeu você de vista. Então tenha fé e acredita que a mão de Deus vai te abençoar. Acredita. Só acredita. Filipenses 4, 11 ao 13 vem dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo mostra que o contentamento vem de Cristo e não das circunstâncias. É Cristo que me contenta mesmo na crise, é Cristo que me contenta mesmo na enfermidade, é Cristo que me contenta mesmo na dor. É Cristo. Nada aqui é sobre mim, sobre você, mas tudo é sobre Cristo. Aleluia. Lamentações 3, 21, 23 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mesmo no lamento, o profeta encontra esperança na fidelidade em Deus. Mesmo na prova, mesmo na dor, não importa a circunstância, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de mim e você não ser consumidos.
Então continue acreditando, continue confiando, porque o meu Deus, Ele tem muito mais além, coisas boas e maravilhosas para entregar aos nossos corações, amém? Eu louvo a Deus por essa palavra, eu louvo a Deus por esse momento em que fiquei aqui ministrando a palavra do Senhor, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Mas agora eu quero fazer uma oração por você, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus soberano e justo, neste momento, Jesus, quero te agradecer, quero te engrandecer, quero te louvar e te glorificar pela tua grandeza e pela tua misericórdia, que são grandes, Jesus, a cada dia, que são a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, eu quero apresentar a ti esta pessoa que está ouvindo esta mensagem neste momento. Quero pedir que o Senhor o fortaleça, quero pedir que o Senhor derrame graça, quero pedir que o Senhor traga cura, que o Senhor traga providência, quero pedir que o Senhor traga portas abertas, quero profetizar o efatá do Senhor na vida de quem está agora ouvindo esta mensagem, esta oração, e quero abençoar o teu povo, Jesus, do outro lado da tela aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo todas as coisas boas na vida de quem está ouvindo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, traz a resposta que o coração dela precisa, traz a resposta que o coração dele precisa, traz, meu Senhor, para que a fé dele venha a ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fica com essa palavra. Seja mais abençoado e que a boa mão de Deus seja contigo. Amém? Deus os abençoe.